Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui nesse vídeo rapidinho para primeiro me apresentar. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou procurador da Fazenda Nacional, atualmente coordeno aqui juntamente com o professor Marcos Campanholo os nossos cursos de procuradoria. Queria desde já agradecer a vocês pela confiança, né? Agradecer por terem nos escolhido nessa reta final de procurador da Unicamp. Hoje a gente começa então nosso curso de resolução de questões para procurador da Unicamp, focado na FCC. Eu destaco muito nas minhas aulas, né, e especialmente quando alguém me pergunta sobre isso, a importância do treino de questões. E, sobretudo, esse treino ele acaba sendo mais potencializado, ele acaba sendo mais eficiente quando nós focamos na banca que nós vamos prestar. É lógico que em determinado momento da preparação nós resolvemos questões das mais diversas bancas, mas nessa reta final é importante que você estude a banca especificamente que você vai prestar. E aí a gente tem a nossa banca como a FCC, uma banca que tem algumas repetições, que repete alguns entendimentos, algumas formas de questionamento, da importância desse curso que nós começamos hoje. Eu espero que vocês gostem. Nós estamos com uma equipe brilhante de professores, uma equipe escolhida a dedo por mim, pelo professor Marcos Campanholo, que vai com certeza absoluta proporcionar a vocês um curso excepcional, um curso de altíssimo nível. E repito, gente, focado na banca, o que é muito importante. Vocês vão perceber, e certamente vocês são concurseiros já experientes, alguma parte de vocês é muito experiente, sabe, que as bancas repetem muito. Então a gente vai conseguir, né, nesses nossos encontros do nosso curso da Unicamp, explorar de maneira bem específica o que nós precisamos. Nós vamos nos encontrar em Direito Administrativo, eu, o professor Daniela Munier, estaremos em Administrativo e, enfim, uma grande equipe aí de professores e professoras para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, sobre procuradoria, sobre os outros cursos aqui do meu curso, assinatura de procuradorias, mandem para mim. O meu Instagram é @marcosaureliofreitas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me relatem. Contem comigo na preparação de vocês. Eu sou suspeito para falar de procuradorias. Sou procurador desde 2008. Acho uma carreira excepcional. E estou aqui para ajudar vocês a serem aprovados e aprovadas, a conquistar essa aprovação tão importante para todos e todas vocês, tá bom? Bom curso para vocês, espero que vocês tenham um excelente curso e a gente vai se falando aí durante toda a preparação de vocês. Um grande abraço e bons encontros. Tchau, tchau! Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de poderes da administração pública, poderes administrativos. Hoje a gente vai resolver então questões da FCC envolvendo esse tema. Eu gosto muito dos cursos de RQ, dos cursos de resolução de questões. A gente já teve a oportunidade de fazer em outros momentos aqui no meu curso e sempre foi um grande sucesso. Então eu gosto muito dessa linha, né, de cursos, porque além da gente conseguir treinar a banca, treinar as questões, o que é muito importante, a gente sabe disso, isso é indiscutível, também serve para revisar o conteúdo, então serve para a gente recuperar o conhecimento, mas também para a gente aprender coisas novas, porque às vezes quando a gente vê aula teórica, quando lê o livro, a doutrina, escapa algumas coisas, né? E às vezes o material que a gente lê não traz algum detalhe ali que a gente precisa, especificamente para aquela banca que a gente está prestando. Então esses cursos são cursos com os quais eu me identifico muito e a gente então vai hoje resolver as nossas questões de poderes administrativos. Eu vou deixar aqui meu Instagram para vocês, para que vocês, caso tenham alguma dúvida, possam mandar e me sigam, né? Se quiserem, será um prazer também. O meu Instagram é Marcos Aurélio Freitas, tá bom? Me sigam lá, falam que são alunos de procuradorias, né? Para a gente conversar, bater um papo, tirar dúvidas e orientar vocês, né? É sempre muito importante essa questão da orientação da carreira específica, então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Vamos então começar nossas questões. A nossa primeira questão é uma questão que caiu no concurso de Guararapes, da Prefeitura de Jaboatão, e um concurso para procurador de 2024. Vamos lá. A edição de um decreto para disciplinar e detalhar programa de auxílio e anistia fiscais implementado por um município por meio de lei, com vistas a estabelecer os percentuais de descontos dos encargos financeiros em proporção aos valores de entrada e número de parcelas de pagamento do saldo remanescente, caracteriza o exercício do poder. Então nós temos aqui, segundo anunciado, a edição de um decreto
um ato normativo infralegal. Né? Esse decreto ele tem como finalidade precípua disciplinar e detalhar um programa de anistia fiscal. E a questão deixa claro aqui que esse programa de anistia fiscal foi implementado por meio de lei. Então aqui a gente percebe que existem dois atos normativos, né, no enunciado. A lei que criou o programa de anistia fiscal e um ato infralegal, decreto, que, segundo informa o enunciado, disciplina, detalha esse programa. Ele diz que essa lei estabeleceu os percentuais de desconto, né? Aliás, o decreto, né, estabeleceu os percentuais de desconto em proporção aos valores de entrada, número de parcelas, etc. E aí indaga sobre qual seria o poder que estaria em exercício nesse caso. Poder de polícia, item A, porque dispõe sobre direitos administrados, ainda que se trate de reduzir penalidades impostas anteriormente. Item B, disciplinar, porque este é aplicável, além de aos servidores, aos administrados em matéria contratual e sancionatória, para concessão ou restrição de direitos individuais. Regulamentar, item C, como faceta do poder normativo, para disciplinar em caráter geral aspectos da lei regulamentada que exigem especificação para serem executados. Item D, normativo, exercido com exclusividade pelo chefe do executivo para fins de complementação das lacunas legais, instituindo os direitos e obrigações que a lei tiver deixado de fazer. E item E, sancionatório, em razão de tratar de desconto e perdão de penalidades impostas aos administrados em geral. Bom, a gente sabe que existem basicamente 4 poderes da administração: poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico e poder normativo, ou também alguns chamam de poder regulamentar. O poder normativo, gente, é um poder que vai permitir que a própria administração pública, e não o poder legislativo, existem algumas questões da FCC que tratam sobre isso, edite atos infralegais. Então, o poder normativo, de maneira geral, é um poder da administração pública, portanto, que decorre do exercício da função administrativa, que autoriza que a administração expeça atos normativos infralegais. E é importante lembrar que quando a gente fala de ato normativo, nós não estamos falando tecnicamente, né, se nós utilizarmos esse termo na palavra adequada dele, atos individuais e concretos. O poder normativo não se expressa por atos individuais e concretos. Ou seja, quando eu encontro um ato normativo, eu não encontro indicação de uma situação, de uma pessoa, de um bem determinado. Esse poder normativo, ele edita atos gerais e abstratos, não como a lei, né? Porque a lei, ela é fruto do poder legislativo. Os atos do poder legislativo, eles também são gerais e abstratos, de maneira geral, mas eles são inovadores. Então aqui uma importante distinção, né, entre o poder normativo da administração e o poder de legislar. O poder de legislar, que é executado pelo poder legislativo, ele também é um poder de editar normas gerais e abstratas, mas essas normas inovam na ordem jurídica. A gente fala que são atos primários, né? O poder normativo não. O poder normativo, ele edita, e eu vou sempre fazer algumas anotações aqui para vocês, o poder normativo, que é um dos poderes da administração pública, ele edita atos gerais e abstratos, e esses atos são infralegais. Que não inovam na ordem jurídica, né? A gente vai ver, numa outra questão de hoje, o decreto autônomo. O decreto autônomo, ele faz as vezes da lei, mas ele é uma exceção, né? A regra geral é que os decretos, que são uma das formas de expressão do poder normativo, eles vão apenas detalhar a lei. Eles vão apenas esmiuçar a lei, permitir que a lei seja executada. E aí o principal exemplo que nós temos aqui de poder normativo são os decretos mesmo, né? Os decretos que são expedidos pelos chefes do poder executivo. Existem outros exemplos. Nós temos aqui as portarias, elas também são exemplo de poder normativo. As IENs, as instituições normativas. Ou seja, o poder normativo da administração pública não se resume aos decretos. Não se resume aos decretos regulamentares, que é o caso da questão. É importante lembrar isso, a FCC gosta muito de pegar isso. Os decretos regulamentares, ou os regulamentos, simplesmente, eles são uma das formas de expressão do poder normativo da administração. Por isso que alguns autores não gostam de chamar esse poder de poder regulamentar,
Porque na medida em que a gente chama esse poder de regulamentar, nós estamos restringindo o uso desse poder. Nós estamos restringindo o poder regulamentar, o poder normativo, só aos regulamentos. E a gente acabou de ver que o poder normativo ele não se resume aos regulamentos, né? Ou seja, de cara a gente consegue perceber que se a questão fala de um decreto e que esse decreto ele permitiu disciplinar e detalhar o programa que foi criado por lei, nós estamos aqui diante de um decreto regulamentar, nós temos aqui diante de um decreto de execução, né? Deixa eu apagar aqui que ficou meio feio. Nós estamos aqui diante de um decreto de execução que tem fundamento, inclusive, no próprio texto constitucional, né? No artigo 84.4 da Constituição. E esse decreto de execução, sem sombra de dúvidas, ele é expressão do poder normativo da administração. Aqui não se trata de poder de polícia. O poder de polícia é um poder de fiscalização, né? Um poder que vai estabelecer limites, restrições, condições para o exercício de direitos pelos particulares, como acontece, por exemplo, na polícia de trânsito, na polícia edilícia. Então a gente já exclui aqui o item A. Aqui não é poder disciplinar, porque o poder disciplinar é o poder de punir servidores públicos e particulares que mantêm um vínculo jurídico específico com a administração. É o caso, por exemplo, de um contratado da administração, quando a administração pune o contratado. Então aqui também não se trata de poder disciplinar. Aí, o item C e o item D, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. A gente vai ver esses itens. Mas a gente também já consegue excluir o item E, que ele fala de poder sancionatório, né? Na verdade, nem existe propriamente o poder sancionatório. O poder sancionatório, na verdade, é uma expressão que, inclusive, pode estar referida ou fazer referência ao poder de polícia, que é o poder de sanção, né? O poder disciplinar, que também envolve sanção. Então, não existe a figura do poder sancionatório nesse sentido clássico dos poderes da administração. E ainda que existisse, não seria aqui, porque aqui não se trata de uma sanção, né? Aqui não se está falando de sanção, de punição a ninguém. Está falando de um decreto que regulamentou uma lei que concedeu um programa de anistia fiscal. Aí agora a gente precisa ver se seria o item C ou o item D. Item C, regulamentar como faceta do poder normativo. Correto, o poder regulamentar ele é uma das facetas do poder normativo. Para disciplinar em caráter geral aspectos da lei regulamentada que exige especificação para serem executados. Parece que é isso, né? O poder regulamentar, ou aliás, o regulamento que é fruto do poder normativo, ele de fato disciplina em caráter geral, não em caráter individual, mas em caráter geral, aspectos da lei regulamentada. Aqui a questão fala que foram disciplinados alguns aspectos, né? Os descontos, entrada, etc. E que isso é exigido para que se especifique a lei e que se permita a execução da lei. Então, de fato, me parece que é o item C, né? Vamos ver o que está errado no item D. Poder normativo, tudo bem, aqui não teria um problema, de fato é poder normativo, exercido com exclusividade pelo chefe do executivo. Não, gente. Aqui que está um ponto que eu chamei a atenção de vocês. O poder normativo ele não é exclusivo do poder executivo. Por exemplo, as portarias, elas não são expedidas pelo chefe do executivo. Aliás, acho que eu falei que não é exclusivo do executivo, né? Na verdade, não é exclusivo do chefe do executivo. Uma portaria, por exemplo, ela não é feita pelo presidente, obrigatoriamente, pelo governador. Não, existem portarias expedidas por outras pessoas do executivo. Da mesma maneira, as instituições normativas, as ordens de serviço, que a Maria Silva, inclusive, considera que é poder hierárquico, que é fruto do poder hierárquico, mas poderíamos aí colocar numa zona cinzenta. Então, o poder normativo ele não é exclusivo do executivo. Basta ver isso aqui, ó. Aqui nós temos, né, o decreto, esse é feito pelo chefe do executivo, mas tem outros atos normativos aqui. Aqui a gente poderia até colocar também os regimentos internos dos tribunais, né? Os regimentos internos dos tribunais, eles também são fruto aí do poder normativo, eles não são feitos pelo chefe do poder executivo. Beleza? Então cuidado, eu trouxe essa questão de propósito porque tem muitas questões da carreira de procuradorias que cobram essa questão do poder normativo e tentam confundir com outros poderes, questões da FCC.
e tentam reduzir o poder normativo só aos regulamentos do presidente. Então, cuidado aí com esse tema, ele é bastante perigoso, tá bom? Então, de fato, gabarito da questão, letra C de casa. Vamos para a próxima. Recentemente, esse concurso foi um concurso da PGE de Goiás, que é um concurso bastante difícil, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um dos temas mais controversos no âmbito do direito administrativo, tendo fixado algumas balizas sobre a delegação do poder de polícia. Então ele fala que o Supremo fixou algumas balizas sobre a delegação do poder de polícia, fixando tese de repercussão geral a respeito em recurso extraordinário, ajuizado pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, a BH Trans. Aí ele fala aqui que é o tema 532 e no RE 633782, relator Luiz Fux. Por meio deste precedente, o STF consolidou o entendimento no sentido de que a competência administrativa relativa ao poder de polícia é... Gente, essa questão é uma questão clássica de procuradorias. Ela trata da questão da delegação do poder de polícia, né, que é um dos poderes da administração. Esse poder é um poder importantíssimo porque ele vai, em nome do interesse público, disciplinar algumas atividades ou também o uso de bens públicos. A gente tem aí diversos exemplos. Polícia de trânsito, polícia ambiental, polícia edilícia, polícia sanitária, ou quando o Estado, por exemplo, autoriza o uso de um bem público, né? Tudo isso é poder de polícia. Esse poder ele tem várias facetas, ele pode ser exercido de maneira preventiva ou repressiva, e no aspecto repressivo, a gente tem as sanções, né? A aplicação de sanções aos particulares. A dúvida que foi levada nesse recurso extraordinário, que foi inclusive uma mudança de paradigma na jurisprudência, é se é possível delegar poder de polícia. Primeira coisa importante, não se delega poder de polícia particular. Particular não exerce poder de polícia. Inclusive na própria lei das PPPs, a lei 11079, a gente tem lá uma regrinha no artigo 4º que diz que não é possível usar um contrato de PPP para delegar poder de polícia. Então o poder de polícia jamais, ele não pode, né? Não pode ser delegado a particulares. Marcos, mas quando, por exemplo, uma empresa instala os radares, o Estado ele contrata uma empresa para instalar radares, ou quando uma empresa é contratada pelo poder público para demolir uma obra, isso não é exercício do poder de polícia. Isso é execução material de uma decisão tomada no exercício do poder de polícia, né? Então, por exemplo, no caso da demolição, né? Então o Estado resolveu demolir o prédio, ele mesmo não vai demolir, ele contratou uma empresa para demolir. Isso é execução material de uma decisão tomada no exercício do poder de polícia. E o caso dos radares, eu tenho uma medida preparatória. Quando uma empresa instala um radar, ela não está propriamente exercendo o poder sancionatório, o poder de polícia, né, de fiscalização. Ela está preparando o exercício do poder de polícia. O César Antônio Bandeira de Mello, que para mim é um dos maiores administrativistas que nós temos, né, inclusive quando eu fiz concurso de procuradoria, eu estudei bastante pelo livro dele, na PFN, inclusive, quando eu passei. Ele fala, olha, o poder de polícia, ele tem... atos que o preparam e atos que o executam materialmente. Isso os particulares podem exercer. Agora, o particular em si exercer poder de polícia, não. Porque o poder de polícia ele pressupõe ali a aplicação de sanções, ele pressupõe uma relação vertical com o particular que é fiscalizado. Então, nós não podemos delegar poder de polícia a particulares. Mas a dúvida é, e a pessoas da própria administração? Bom, é possível delegar poder de polícia às pessoas jurídicas de direito público da administração. Então, por exemplo, autarquias, né? É muito comum a gente ter autarquias que exercem poder de polícia, inclusive polícia de trânsito. Então, é possível delegar poder de polícia a pessoas jurídicas de direito público. E, no que concerne às pessoas jurídicas de direito privado, o Supremo passou a entender nesse tema, nessa tese de repercussão geral, que é também possível delegar poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado da administração. A BH Trans é um exemplo. Eu não sei se algum de vocês aqui é mineiro, de Belo Horizonte, mas
A BH Trans é uma sociedade de economia mista e ela fiscaliza trânsito e pune particulares no trânsito. O Supremo entende que sim, que é possível delegar poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta, só que o capital social dessa pessoa tem que ser predominantemente público, é o caso de uma sociedade de economia mista, e ela não pode atuar em regime concorrencial. Ela tem que atuar, digamos, né, a melhor expressão não é essa, mas em regime de monopólio, né, com exclusividade. É o que acontece, por exemplo, em BH, com a BH Trans. Aqui em São Paulo, na capital, nós temos a CT. A CT é uma sociedade de economia mista, ela fiscaliza trânsito, aplica sanções, tá bom? A única coisa que não se pode delegar com relação ao ciclo de polícia, e eu coloquei uma outra questão para vocês sobre isso, é a ordem de polícia. Daqui a pouco a gente vai tratar do ciclo de polícia. Aí vocês vão entender melhor essa questão. Mas, no geral, para essa questão, o que é suficiente? E isso vem caindo bastante em procuradorias da FCC. Pessoa jurídica de direito privado da indireta é possível delegar, desde que o capital seja predominantemente público e seja prestado serviço em regime de atividade do poder de polícia, em regime de exclusividade, em regime não concorrencial. Pessoas jurídicas de direito público é possível delegar, né? E aí não há nenhuma restrição, digamos assim, e com relação aos particulares não é possível delegar, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam. Eu coloquei aqui para vocês o tema 532. É exatamente essa tese aqui. Não vou ler, que a gente, né, senão a gente iria ocupar tempo com uma coisa que já está no material de vocês, mas tudo isso que eu falei para vocês basicamente se resume aí na tese 532. Então vamos ver qual seria a opção correta. Item A. Delegável a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública, desde que limitado às fases de ciclo de polícia, relativas ao consentimento e à fiscalização, e excluída a fase sancionatória. Errado. A próxima questão que eu trouxe para vocês, ela trata dos ciclos. O ciclo de polícia envolve a ordem de polícia, a fase do consentimento, a fase da fiscalização e a fase da sanção. O Supremo entende, gente, que inclusive a sanção, portanto, a aplicação de uma multa de trânsito pode ser feita por uma pessoa jurídica de direito privado da indireta, com atendidas essas condições da tese 532. Tá bom? Na próxima questão a gente vai ver melhor essa questão do ciclo de polícia. Mas sim, é possível delegar a fase de sanção. Então a BH Trans, por exemplo, ela pode aplicar uma sanção de trânsito. Está errado o item A. Item B. Delegável por lei a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública. Errado. Não pode. Inclusive no tocante às a fase sancionatória do ciclo de polícia, desculpe, contanto que no exercício sejam observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Está errado. Não é possível delegar poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração. Item C. Indelegável, sendo reservado apenas aos órgãos da administração direta. Errado, né? Dada a natureza de potestade pública da atividade. Errado. Item D. Delegável por lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Correto. Desde que sejam de capital social majoritariamente público. Correto. E prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Esse é o item correto. O item dele reproduz aqui a tese 532. Então é o gabarito. Vamos ver só por que o item E está errado. Delegável por lei apenas a pessoas jurídicas de direito público. Errado. Né? Também é possível delegar a pessoas jurídicas de direito privado, visto que o regime jurídico estatutário de seus servidores lhe confere a estabilidade indispensável ao exercício da atividade. Então está errado. Nada a ver, né? Não é a questão da estabilidade não interfere aí na delegabilidade do poder de polícia. Então, de fato, gabarito letra D de dado. Correto? Muito boa essa questão, uma questão que eu trouxe aí pensada para vocês. Essa questão, gente, a próxima, ela não é de procuradorias, então estou abrindo aqui uma exceção, porque ela traz exatamente a questão do ciclo de polícia. Tá bom? Então, apesar de ela ser uma questão fora do circuito de procuradorias, como ela toca nesse assunto que foi tratado na PGA de Goiás, então eu trouxe aqui propositalmente para você essa questão para a gente trabalhar o ciclo do poder de polícia. Então ele fala a respeito do chamado ciclo de polícia e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da administração indireta,
o entendimento do STF é de que? Bom, vamos relembrar aqui, vou colocar na página anterior, o ciclo de polícia. O ciclo de polícia ele foi concebido, estudado e bem detalhado pelo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que não é um autor muito adotado em concurso, mas o Supremo acabou nas decisões que ele proferiu sobre esse tema, adotando essa teoria do professor Diogo. E o professor Diogo ele fala que o ciclo de polícia ele se opera em 4 fases. A ordem de polícia, a fase de consentimento de polícia, a fase da fiscalização, e a fase da aplicação de sanção. A ordem de polícia, gente, ela é a norma de polícia, ela é a etapa em que se produz a norma de polícia. O que é a norma de polícia? A norma de polícia é o fundamento legal para o exercício do poder de polícia. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, o poder de polícia de trânsito, a polícia de trânsito, a norma de polícia é o Código de Trânsito. Quando nós temos lá a polícia sanitária, a norma de polícia é a lei sanitária. Então aqui, a ordem de polícia nada mais é senão o ato do poder legislativo, sempre, né, que vai dizer as regras de fiscalização e de limites daquela atividade. É só lembrar, voltando um pouquinho, na lei de trânsito. A lei de trânsito é a norma de polícia de trânsito. Ora, quem que pode fazer essa ordem de polícia? Só o poder legislativo, né? Somente o poder legislativo. Por isso que o Supremo diz que essa fase aqui, ó, a norma de polícia, ou a fase de ordem de polícia, ela é indelegável em qualquer situação. Porque eu não tenho como delegar para uma autarquia, para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, a produção de uma lei. Imagina lá, por exemplo, a autarquia de trânsito mudando a lei de trânsito. A empresa pública ou a sociedade de economia mista que fiscaliza o trânsito, por exemplo, fazendo a lei de trânsito, alterando o Código de Trânsito, não faz sentido. Então essa fase aqui, gente, é uma fase indelegável em qualquer situação. Indelegável. Quem tem que fazer isso é o ente federativo por meio do seu poder legislativo. As outras fases, todas elas são delegáveis, naqueles termos que nós tratamos no bloco anterior. Então a fase do consentimento, que é a fase da expedição dos alvarás, né? Alvarás de licença e alvarás de autorização, pode ser delegado. A fase da fiscalização pode ser delegada. E a fase de sanção também pode ser delegada. Vocês viram que na questão anterior da PGE de Goiás se cobrou esse detalhe. A fase de sanção ela também pode ser delegada para uma sociedade de economia mista, atendidas as condições lá da tese 532. Tudo bem? Vamos ver então qual seria o item correto. Deixa vocês notarem um pouquinho. Beber uma água. Então, qual seria a tese correta? A tese não, o item correto aqui. Vamos lá. Então, a respeito do chamado ciclo de polícia e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da indireta, o entendimento do STF é de que as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis unicamente a pessoas jurídicas de direito público. Errado. Também são delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado. As fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio. Correto, né? O item não chega a detalhar a tese 532, mas sim, o Supremo entende que é possível delegar o consentimento, a fiscalização e a sanção a uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, essa pessoa não pode atuar em regime concorrencial. É o que diz a tese, ela tem que atuar em regime não concorrencial. Então esse item aí é um item correto, é o item B, o gabarito da nossa questão. Vamos ver os outros itens. Item C. As fases de ordem, fiscalização e sanção são delegáveis. Errado. A fase de ordem, ela não é delegável. E ele diz a toda e qualquer entidade da administração indireta, né? Também tem esse detalhe aí. Então, a ordem não pode ser delegada. Item D. As fases de ordem, consentimento e sanção somente são delegáveis à entidade de natureza autárquica. Errado. A ordem não é delegável. Os poderes de polícia administrativa são indelegáveis, devendo ser exercidos por órgãos pertencentes à administração direta. Errado. Esse talvez seja o item mais esdrúxulo, porque ele fala de maneira
peremptória, que não é possível delegar poder de polícia, semelhante àquela questão anterior. Olha como as questões da FCC elas são bem homogêneas, elas se repetem, por exemplos diferentes, de maneiras diferentes, mas se repetem. Por isso que é tão importante esse curso de treino de questões para conhecer a banca, né? Conhecer a banca FCC. Então, gabarito, letra B de bola. Perfeito? Eu vou ultrapassar só um pouquinho o tempo, porque eu queria... Essa questão é muito boa, essa questão aqui de Campinas, da Sanasa de Campinas, é uma questão até antiga, mas eu queria tratar dela para a gente terminar. Vamos lá. A atuação por agentes públicos de fiscalização acompanhada de apreensão de equipamentos de perfuração de solo que estavam sendo utilizados em obra particular próxima à grande avenida, em virtude de constatação de excesso de trepidação, aparentando ofertar risco à estrutura viária existente, aí a gente vai ter que identificar aqui o poder que é exercido, alguns detalhes, né? Então aqui a gente tem uma atividade de fiscalização. Nessa atividade foram apreendidos equipamentos de perfuração. Ora, de cara a gente consegue perceber que se houve uma fiscalização, né, e isso fica muito evidente no enunciado da questão, eu tenho aí o exercício do poder de polícia. O poder de polícia, ele é o poder de fiscalização. E nesse caso aqui, a questão ela indica, inclusive, uma sanção que foi aplicada, que é a apreensão de mercadorias, de equipamentos. A apreensão de equipamentos, gente, é uma manifestação do exercício do poder de polícia e que é autoexecutório. O poder de polícia tem essa característica essencial, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, lembra, é um atributo do poder de polícia pelo qual a administração decide algo e ela executa materialmente sem precisar de uma autorização judicial. Isso acontece no reboque de veículos, na apreensão de mercadorias vencidas e aqui nessa questão na apreensão desses equipamentos, né? Então aqui a gente tem uma manifestação do poder de polícia, a apreensão de equipamentos, e lembra que essa apreensão ela é Opa, ficou um pouco feio aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Ela é autoexecutória, que aliás é um atributo do poder de polícia. Só cabe lembrar, embora se eu não me engano a questão não exige isso, que a doutrina Maria Silvia, por exemplo, e a FCC adota Maria Silvia bastante, ela vai dizer que a autoexecutoriedade existe só quando houver expressa previsão legal e quando, ou em situação de emergência, tá bom? Aqui parece descrever uma situação de emergência, né? Porque há ali um risco à via pública, à estrutura viária existente. Então, justifica-se aí a autoexecutoriedade. Bom, vamos ler quais são os itens, aliás, vamos identificar, né, qual é o item correto e ler cada um deles. Excede os limites do poder disciplinar administrativo, que não incide sobre esfera juridicamente protegida de pessoas não sujeitas à relação jurídica com a administração. Errado, porque aqui não é poder disciplinar, aqui é poder de polícia. B. É regular e válida, porque é abrangida pelo poder disciplinar da administração pública, que incide sobre servidores e particulares sujeitos à fiscalização administrativa. Errado. O poder disciplinar, gente, ele é um poder também da administração pública, mas que não se confunde com o poder de polícia. O poder disciplinar, ele é o poder de punir servidores, agentes públicos de maneira geral, e particulares que mantêm um vínculo jurídico específico com a administração. Agora há pouco eu dei um exemplo para vocês, o exemplo dos contratos administrativos. Se um contratado é punido pela administração, isso é poder disciplinar. Agora, quando uma lei geral, uma norma geral abstrata, aplicada à coletividade como um todo, é objeto de inobservância pelo particular, e esse particular é punido pelo Estado, eu tenho poder de polícia e não poder disciplinar. Então o item B ele está errado porque ele até descreve corretamente o poder de polícia, o poder disciplinar, é o poder que incide sobre servidores e particulares sujeitos à fiscalização administrativa. Aliás, ele descreve só a primeira parte correta, né? Na verdade, só a primeira parte. A segunda parte está errada, né? A gente teria que dizer aqui, para ficar correto, a banca, né, deveria dizer aqui, para ficar correto, ou para dizer corretamente do poder disciplinar, se ela falasse de particulares que mantêm um vínculo jurídico específico com a administração, o que não é aqui. Então, tem dois erros aí. Primeiro, não é poder disciplinar. E ainda que fosse poder disciplinar, essa segunda parte não está bem desenhada, ela não está bem especificada.
tá bom? Mas, de fato, não é poder disciplinar. Isso aqui não é poder disciplinar, isso aqui é poder de polícia. Depende de autorização judicial por se tratar de obra particular, âmbito que excede a competência de atuação da administração. Está errado, porque a autoexecutoriedade, ela importa exatamente no contrário. Ela permite que a administração decida e não dependa do Poder Judiciário para executar a decisão dela. Então está errado o item C. Item D. Pode ser executada diretamente pela administração pública, independentemente de ordem judicial, por expressão do atributo da imperatividade do poder de polícia. Essa muita gente errou, certamente. Vamos ver o item E? Aí eu explico para vocês melhor o item D. É medida regular autoexecutória que configura a expressão do poder de polícia, correto, da administração pública, ficando diferida, portanto postergada, a oportunidade de defesa pelo autuado. A FCC gosta muito de cobrar essa questão do contraditório diferido. Na autoexecutoriedade, gente, eu falo muito isso em sala de aula. Na autoexecutoriedade não é que nós não temos contraditório. Nós temos contraditório, mas ele é diferido, ele é postergado. Então, na autoexecutoriedade, o poder público decide, executa e posterga, difere o contraditório para a defesa, para depois. Se essa pessoa, por exemplo, ela se sentir lesada no seu direito porque teve o produto aí, o equipamento apreendido, ela vai poder oferecer defesa. Ela vai poder deflagrar contraditório para a defesa, mas só depois, não antes. Então, o item E é o item correto. Esse é o gabarito. Por que o item D está errado? Por um detalhe muito, muito importante. Não se trata aqui da imperatividade. Se trata da autoexecutoriedade. O que é a imperatividade? A imperatividade é um dos atributos do ato administrativo pelo qual a administração impõe deveres de maneira unilateral. O poder de polícia, ele tem essa imperatividade? Tem. Mas quando a gente fala que o equipamento é apreendido sem autorização judicial, sem precisar de uma ordem judicial, nós estamos fazendo referência não à imperatividade, mas sim à autoexecutoriedade. Repito, a imperatividade é o poder, é a prerrogativa, a característica do ato administrativo pelo qual o particular recebe deveres da administração pública sem precisar do consentimento dele. Por exemplo, um exemplo bem simples, porque a gente já está com o tempo estourado. Quando o fiscal de trânsito manda você parar no trânsito, isso é imperativo. Isso é uma imposição de dever de maneira unilateral e, portanto, isso guarda relação com a imperatividade. Agora, quando eu digo que uma mercadoria, que um equipamento foi apreendido, porque sofreu uma decisão do poder público, decorre de uma decisão do poder público, e a execução dessa decisão não precisa de autorização judicial, eu estou falando da autoexecutoriedade. Então, de fato, gabarito, letra E de elefante, e com isso a gente encerra aí a nossa aula de poderes da administração. Qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida, manda para mim. Um grande abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a esse encontro. Eu sou o professor Daniel Lamounier, divido Direito Constitucional com o professor Marcos. É uma honra te acompanhar ao longo dessa jornada de preparação, treinando questões da banca FCC, que são questões gostosas, mas difíceis, tá bom? Tem que tomar muito cuidado para enfrentar. Parabéns por estar se dedicando, estudando por questões, porque estudar por questões é entender como que a banca se posiciona, como que ela cobra o conteúdo, quais as pegadinhas ela coloca, como que ela se repete em muitas questões. Então treinar questões é fundamental. Treine, errou, aprenda com o erro, que você vai ficar mais forte, você vai ficar mais preparado para a sua prova. Tendo qualquer dúvida, me envia mensagem lá no meu Instagram, no @danlamounier, que a gente bate um papo sobre a sua dúvida. E hoje, para começar, hoje eu estou aqui de óculos, porque eu tenho que ler várias questões, então vamos em conjunto para esse super treino. Vamos! Ah, Daniel, qual que é o tema? Na rota já aparece para vocês o tema, não é? Ah, mas é importante salientar, vai que não apareceu. Então, neste bloco, Organização do Estado, que é o título 3 da Constituição Federal, e na sequência eu vou falar com aquele tema que é o mais esperado ou menos desejado, não sei, vai de cada um, que é o controle de constitucionalidade. Vamos para o quadro? Então, vamos lá.
Primeira questão já começa com um enunciado bem parrudo. Paulo estava doente, em estado terminal, e necessitava de medicamentos de alto valor econômico. Então vou marcar com vocês. Ele precisava de medicamentos de alto valor econômico. E sem alternativa solicitou de modo administrativo ao município de Jaboatão, era a prova do concurso para procurador de Jaboatão, que lhe fornecesse o medicamento adequado. Pois, em sua opinião de leigo, o atendimento à saúde dos necessitados, como ele, deve ser entendido como um dos deveres do Estado brasileiro. Ok, artigo 196, 198 da Constituição, ok. Não tendo obtido sucesso na seara administrativa, Paulo ajuizou a ação judicial. Então foi agora para a ação. E optou por inserir no polo passivo não apenas o município, como também o estado de Pernambuco. Nesta situação hipotética, no que concerne à determinação da responsabilidade financeira da União, dos estados, municípios, responsabilidade financeira, e as demandas prestacionais na área da saúde, bem como dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, segundo o Supremo, então vai cobrar jurisprudência, os entes da federação em decorrência da competência. Segura. Aqui não é competência para legislar, que é competência para prestar serviços na área de saúde. Quando eu falo isso, eu estou diante da competência material. Material, para prestar serviços. Eu tenho a competência exclusiva da União, com previsão lá no artigo 21. Saúde pública é competência privativa da União? Não, claro que não, não é? Tanto é que se você vai numa UBS, vai numa UPA, você vai ver ali já a indicação do município. Eu tenho também a competência comum. Ela é comum a todos os entes federativos, União, estados, municípios e o Distrito Federal, com previsão no artigo 23. E a saúde já pinta ali pra gente. Só que no caso da saúde, eu ainda tenho um adendo, não é? Que é a questão do SUS, que vai aparecer do artigo 196 para frente na Constituição, lá na ordem social. E vou colocar também aqui a competência municipal. O município tem também suas competências, com previsão no artigo 30. Mas não era o caso aqui. Saúde, SUS, Sistema Único de Saúde, portanto, o SUS é de atuação conjunta de todos os entes federativos. Então é comum a todos. Vou marcar aqui com vocês, comum a todos os entes federativos. Com base nessa informação, vamos para as alternativas. Então, essa competência para prestar saúde envolvendo os entes federativos era disjuntiva. Não existe essa expressão, ou não adotamos. Opa, voltou. Pronto. Essa expressão. Extraordinária também não. Autônoma também não. Trata-se de competência comum. Comum a todos os entes federativos. Então, D e E, ok. Quando eu falo competência comum, significa que os entes federativos são solidários a prestar saúde ou eles são subsidiários? Deveria, por exemplo, ser a União, em último caso é que vai ao município. Bom, quando a gente fala sobre SUS, o STF já decidiu e confirmou, já que é a competência comum, que a responsabilidade é solidária. Solidária. Então, no item E, quando falava que era subsidiário, é errado. E continuando. Solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, ok. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, se é com o SUS, tá? O SUS vai ter uma atuação descentralizada e hierarquizada, isso é para poder organizar. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Certo? Então é isso. O item E repete, tá? A única diferença do D com E é de solidária para subsidiária. Para você entender um pouquinho mais sobre o assunto. O STF, há pouco tempo, ele pôde julgar, não é o caso de fornecimento de medicamentos, estabelecendo uma tese já para aplicar em todo o judiciário brasileiro e administração pública. E também o Supremo fez duas súmulas vinculantes. Nós temos a súmula vinculante 60 e a súmula vinculante 61. Essas súmulas vão falar então desses medicamentos de alto custo, o passo a passo que tem que ser, não era nem objeto esse passo a passo.
Aqui o ponto era entender que pode propor ação contra qualquer ou todos os entes federativos e na hora que for o judiciário para determinar o fornecimento, se for o caso de determinar, ele tem que olhar os critérios. Então, quem é que vai entregar o medicamento? Quem vai entregar na ponta é o município, mas quem é que vai pagar por esse medicamento? E aí vai depender do custo desse medicamento. Quanto mais caro, eu vou para o ente federativo que arrecada mais. Então, quanto mais caro, eu vou passando do Estado, passando para a União, tá bom? Mas quem vai entregar, quem vai ter o contato direto com o cidadão é o município, porque o município não é? Todos os lugares nós temos municípios, nós temos a atuação da administração pública municipal, nós teremos UBS, temos como atender aquele cidadão. Já quando eu olho a administração pública federal, não é em toda a localidade, ou seja, não é dentro de cada município que eu vou encontrar representação da União, até porque a gente tem mais de 5.500 municípios no país. Então aqui a competência comum é Sistema Único de Saúde, a alternativa correta era a alternativa D, e vou confirmar para vocês, a alternativa D. Mas questão difícil, não é? Era longa, cansativa. Se ficar com dúvida, me avisa que a gente bate um papo. Vamos para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui, pronto. Próxima. Conforme dispõe a Constituição, a fiscalização do município será exercida, deixa eu marcar com vocês. Então, a fiscalização do município será exercida pela Câmara Municipal de Vereadores, mediante controle externo, sim. Porque se eu estou falando que, quando eu falo fiscalização do município, é para entender a administração pública municipal, feita pelo Poder Executivo, não é? Para não ter aqui a dúvida. E aí por isso que a Câmara de Vereadores é externo, porque a Câmara de Vereadores não está dentro do Executivo. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. O controle externo será exercido pela Câmara, com o auxílio do Tribunal de Contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Ainda nos termos da Constituição. Então vamos lá, para entender um pouquinho mais sobre isso. Daniel, durante muitos anos, né, eu fui chefe de gabinete, eu fui controlador adjunto da Controladoria Geral do município de São Paulo. É o mesmo município onde o professor Marcos, ele é procurador do município, né? Tem o professor Marcos Oliveira, que é procurador da Fazenda Nacional, e o professor Marcos, que me acompanha aqui em Constitucional, que é procurador do município. Mas quando eu estava lá, o Marcos ainda não tinha entrado. A hora que eu saí, o Marcos chegou para o município de São Paulo. Bom depois acompanhar também a jornada dele. E aí a controladoria fazia o controle interno da administração pública do município. Mas a Câmara também fiscalizava a administração pública, tinha CPI, tinha a tomada de contas, e vários outros pontos que poderia ser feito. E de outro lado também tinha o Tribunal de Contas. Aqui em São Paulo nós temos o Tribunal de Contas Municipal. Todo mundo para fiscalizar. O ponto que essa questão deve querer saber, geralmente é isso que é cobrado, é... Município pode ter Tribunal de Contas Municipal? Na pessoa jurídica, um órgão da pessoa jurídica município pode? Então, pela Constituição, se você for lá no artigo 31, os municípios eles podem ter Tribunal de Contas Municipal, só município já tinha criado antes de 88, antes da Constituição. Por quê? Porque após a Constituição foi expressa. Municípios não podem criar tribunais de contas municipais. Então, quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tem mais. Certo? Daniel, e nesse caso, os municípios que não tinham, então por isso não tem Tribunal de Contas Municipal. Qual Tribunal de Contas fiscaliza? O do Estado, tá bom? Tribunal de Contas Estadual. E alguns tribunais de contas estaduais, eles criam um braço que seria, né, o Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar municípios. Aí tudo bem, mas é porque é o próprio TCE, certo? Bom, com essas informações já dá pra gente ter uma noção. Talvez apareça alguma alternativa ainda falando sobre o parecer, o relatório feito no Tribunal de Contas, sobre as contas do prefeito, enfim. Vamos ver se aparece essa questão. Se aparecer, aí o detalhe para vocês. Vamos ao quadro. Os tribunais de contas dos estados são compostos por 7 conselheiros. Putz, Daniel, não lembro de cor. Não se preocupa. A maioria das questões que vai cobrar quantidade de conselheiros dá para você responder por outra forma, sem ter que saber quantos eram os conselheiros. Vamos lá. Por 7 conselheiros, dos quais 5 são indicados pela Assembleia Legislativa e 2 são indicados pelo governador alternadamente, entre auditores e membros do Ministério Público de Contas. Fala, Daniel, a redação tá legal, a redação ela está redonda, mas eu não faço a mínima noção se a alternativa A está certa ou não. Sem problema.
Vamos passando para as próximas. Alternativa B. É vedada aos estados a criação de novos tribunais de contas dos municípios para além dos já existentes em 88. Gente, essa questão, ela tem uma pegadinha terrível. Por que isso? Porque nós já vimos que nós não podemos criar mesmo tribunais de contas nos municípios. Só que quem está vedado é o município, não é o estado. Lembra que eu posso ter no TCE um braço só para cuidar das contas municipais? Então, estado pode criar um tribunal de contas estadual para investigar os municípios? Pode, tá bom? Não tem problema. Então é o TCE investigando as contas dos municípios sem problema, Ok? Tá bom. Vamos continuar? C. Compete ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio sobre as contas de governo e da gestão do prefeito, o qual será submetido à Câmara Municipal, que somente poderá rejeitar sua conclusão pelo voto de 2/3 dos vereadores. Parece interessante. Por quê? Quando eu tenho contas, veja, o prefeito, todos os anos, ele deve prestar contas para a Câmara de Vereadores. Só que a Câmara não tem muita expertise em analisar dados. Nós toda hora trocamos vereadores, escolhemos vereadores que não são bons tecnicamente. Por isso a Câmara, ela envia para o Tribunal de Contas. Ou é o Tribunal de Contas do próprio município, onde tem, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, mas no resto dos 5.500 municípios nós não temos, então vai para o TCE. Esse Tribunal de Contas vai analisar e vai fazer um relatório, vai devolver para a Câmara. Então aqui vem, faz um relatório. E esse relatório vai sugerir a aprovação ou a rejeição das contas. O ponto é, a Câmara de Vereadores, quando for julgar, porque é ela quem julga, quando ela for julgar, para ela não concordar com o relatório do Tribunal de Contas, vai precisar da decisão por pelo menos 2/3 dos seus membros. Pelo menos 2/3 dos seus membros. É uma forma de blindar, porque muita coisa errada acontecia. Nós tínhamos aqui várias câmaras que eram parceiros, eram corrompidas pelo prefeito e acabavam autorizando aqui aprovações de conta que não era o caso de ter aquela aprovação de contas, certo? Então esse relatório, que é o parecer prévio, ele vai ficar salvo por decisão de 2/3, é muita gente, tá? Então o relatório parecer, em tese, ele prevalece. Voltando. Então assim, olhando para o item C, tá correto. Eu não gostei tanto, foi só dessa expressão, né? Contas de governo e gestão de prefeito. Porque se eu analisar o artigo 31, ele vai apontar para a gente, não é? Sobre apenas contas, né? Contas do prefeito. E não falar sobre contas de governo e de gestão. Então, enfim, vamos daqui a pouquinho voltar nesse aí, vai ter uma pegadinha aqui. D. Os conselheiros dos tribunais de contas dos estados serão escolhidos entre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos de idade, de idoneidade moral e reputação ilibada. O resto é ok, né? Quando eu falo idoneidade moral e reputação ilibada, ok. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, ok. Mas a idade mínima, será que é essa? Para poder ser conselheiro? Se eu vou na Constituição Federal e eu for analisar agora o Tribunal de Contas da União, porque ele aparece para a gente lá no artigo 73, vai falar que o Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros, mas é o da União, tá? Tem sede no Distrito Federal, quadro próprio, parará. Os ministros do Tribunal de Contas serão nomeados entre brasileiros, satisfaz as seguintes condições. Então, para o TCU, a idade
né, mínima tem que ser de 35 anos de idade até 70 anos de idade. Até 70 anos de idade. Certo? Tá bom. Aí o artigo 75 diz: as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas estaduais. Então também entra. Então a idade mínima é de 30 a 35. A idade mínima é de 35, como é o caso de presidente da República, como é o caso de ministro do STF. Ok? Alternativa E. As contas dos municípios ficarão durante 90 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte. Então o prefeito tem que prestar contas e tem que deixar as contas acessíveis para todo mundo do município que queira analisar, para saber se foi tudo certo ou se teve ali algum fato equivocado. Tá bom? Então 90 dias o prazo? Não. O prazo ele é de 60 dias. Então 60 dias fica à disposição de qualquer contribuinte para exame de apreciação, cabendo-lhe a apresentação de questionamentos acerca da legitimidade das contas. Certo? Então pode ser, pode, mas o prazo estava errado. Daniel, onde que está esse prazo? Você vai achar ele lá no artigo 31, no parágrafo 3º. Tem uma questão também difícil, cobrando conhecimento específico da legislação, mas pode acontecer. A FCC, ela vem numa mudança nos últimos anos, trazendo já enunciados com problema, tá? Tentando evitar o Ctrl+C, Ctrl+V da legislação, mas às vezes acontece. Aqui foi uma questão típica da legislação, Constituição Federal, mas de uma parte mais difícil. Então, confirmando para vocês o gabarito, vamos lá no quadro. Então, eu tinha apontado a alternativa C e a resposta à alternativa C, conforme o artigo 31, parágrafo 2º. Deixa eu marcar aqui para vocês. 31, parágrafo 2º. Próxima questão. Questão 3. Suponha que determinada Constituição Estadual estabeleça que, dentre outras hipóteses, o Estado intervirá nos municípios quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada, salvo quando o inadimplemento estiver vinculado a alguma gestão anterior. Então, vinha tudo bonitinho. Até aqui era a previsão da Constituição, né? Dívida fundada, aqui tudo ok, mas aí veio esse salvo. Salvo quando o inadimplemento estiver vinculado a alguma gestão anterior. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre intervenção. Quando a gente estuda sobre a organização do Estado brasileiro, a gente estuda que o Brasil é uma federação. Por ser uma federação, os entes federativos devem possuir autonomia. Então é cada macaco no seu galho, União, Estado, município e Distrito Federal. Todo mundo com autonomia de governo, autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira. Cada um faz sua licitação, cada um faz seu concurso, todos têm as suas leis de orçamento. Então todo mundo tem LOA, tem PPA, né, tem LDO, tem os créditos nacionais, cada um cuidando da sua vida, sem que haja interferência do coleguinha dele. Então, município, ele vai funcionar, o município não tem que seguir ordem de Estado, Estado não segue ordem, né, da União, ok. Mas a própria Constituição Federal, do artigo 34 ao artigo 36, estabeleceu casos de intervenção. Quando um ente federativo pisa muito na bola, não está dando conta de fazer as obrigações que a Constituição tinha já apresentado, vai acontecer intervenção, ou pode acontecer intervenção. A intervenção é feita do irmão, aquele um pouquinho mais velho ou um pouquinho maior com o menor. Então, quando eu falo que um Estado pisou na bola, quem vai intervir no Estado é a União. Quando eu falo que um município que está dentro de um Estado comete um ato falho, grave, quem vai intervir nele é o Estado. O único caso da União intervir em município é se fosse município localizado dentro de um território que não existe hoje. Então, eu poderia substituir a figura do Estado pela figura de território. O território seria federal, o território pertenceria à União. E aí, como não tem Estado, a União iria intervir direto no município. Mas estou falando, por exemplo, Estado de São Paulo.
para a União intervir no município de São Paulo, ela não pode, não pode. Quem pode intervir no município de São Paulo é o Estado de São Paulo, porque o município está dentro do Estado. Quando a gente vai estudar as hipóteses, então o artigo 34 vai trazendo hipóteses quando é intervenção federal, o artigo 35 vai falar para a gente das hipóteses de intervenção estadual. Então, quanto que o Estado pode intervir no município, né? Quanto que está pisando a bola. Um dos casos, deixa eu voltar aqui no 4 com vocês, um dos casos é justamente quando o município deixa de pagar suas contas. Então imagine vários servidores cobrando e nada o município pagar. A pessoa fala, tá, não é de uma hora para outra. Eu estou falando 2 anos, pelo menos, de não pagamento, certo? Só que veja que o enunciado, no final, ele traz uma situação complicada. Ele fala, ó, salvo, não é? Salvo por inadimplemento de gestão anterior, tá bom? Salvo quando for gestão anterior. Então é o seguinte, não, se quem deu causa foi o prefeito anterior, não há que se falar em intervenção agora. Será que isso está na Constituição Federal? E já te adianto, não está. Esse salvo não existe na Constituição. Então, se eu estou diante de dívida fundada há mais de 2 anos não paga, nesse caso, poderá acontecer sim a intervenção estadual naquele município. Não importando se quem criou a dívida foi a gestão anterior ou a atual, até porque são só 4 anos, né, de gestão. Então, onde fala compatível, eu já corto. Ok, vamos para C, D e E. É incompatível com a Constituição Federal. Correto. No que se refere à ressalva feita referida à hipótese de intervenção do Estado no município. Correto. Não existe essa ressalva. Não existe aquele, né, aquele fato onde, se fosse de outra gestão. Não, não existe isso. Tá bom? Até apontando para vocês, estou falando do artigo 35. Deixa eu colocar aqui já no quadro. Estou falando do artigo 35, inciso 1º. D. Incompatível com a Constituição Federal. Verdade. No que se refere ao condicionamento da referida hipótese de intervenção, a inexistência de força maior para o inadimplemento. Aí em cima, né, fala... Deixa eu voltar com vocês. Quando deixar de ser paga sem motivo de força maior. Porque se tem uma força maior, como, por exemplo, uma pandemia, não é? Aí dá para justificar, cara. Não foi uma má gestão, foi força maior. Então aí realmente não tem intervenção. A intervenção não tinha motivo, não tinha força maior e mesmo assim deixou de pagar por 2 anos. Então, errado. Força maior é sim uma justificativa. Certo? E isso está no inciso 1º. E incompatível com a Constituição Federal, verdade, que não contempla a hipótese de intervenção dos estados no município em virtude do não pagamento da dívida fundada. Errado porque existe. Não é? Artigo 35, inciso 1º. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Confirmando, alternativa C. O tempo está acabando, mas acho que dá para a gente fazer mais uma questão. Questão 4. Com fundamento na autonomia estadual, então é a organização do Estado, estou falando da autonomia de ente federativo estadual, e considerando a jurisprudência do Supremo. Tá bom. Pode o Estado-membro proibir a instalação de usinas nucleares? Errado. Quando a gente fala usina nuclear, quem é que cuida de usina nuclear? É a União. Você vai achar isso lá no artigo 21, competência exclusiva da União. Então aqui é União, competência exclusiva dela. Estado não dá pitaco em usina nuclear. B. Assegurar ao menos 80% das vagas em universidades públicas estaduais. É a universidade do próprio Estado e está assegurando para quem? Para aqueles que cursaram integralmente o ensino médio em instituições públicas ou privadas da mesma unidade federativa. Opa, não pode. Como assim, Daniel? Seria falar, vamos pegar aqui o Estado de São Paulo também de exemplo. Nós temos a USP, temos a Unicamp, que são universidades estaduais. Aí seria falar que o Estado de São Paulo disse que 80% das vagas na USP e da Unicamp serão para aqueles que estudaram nas escolas do Estado de São Paulo, sejam escolas públicas ou escolas particulares. Isso pode? Não.
Seria quase como falar, não, para usar o hospital público, 80% das vagas do hospital público é para quem é daquele estado. Se tiver alguém de fora, passou mal aqui na Avenida Paulista, não vai ser atendido se não tiver dentro dos 20% que sobraram. Não, isso não existe, tá bom? Então eu não posso reservar para os meus próprios moradores. Daniel, onde que tem isso? Se você pegar o artigo 19 da Constituição Federal, ele vai falar das vedações. O que os entes federativos não podem fazer? E um dos pontos é, eles não podem criar distinções e nem preferências entre si. Então, em um concurso público, eu não posso falar, olha, tantos por cento das vagas serão reservadas, dessas vagas, para pessoas que são do Estado. Ou quem é do Estado vai ter uma pontuação extra. Isso não pode, tá? Isso não pode, é proibido pela Constituição. C. Autorizar a manutenção de órgãos de consultoria jurídica paralelos à Procuradoria-Geral do Estado, que na data da promulgação da Constituição Federal vigente tivessem órgãos distintos para as funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico de autarquias e fundações públicas estaduais. Bom, veja o seguinte. Para o STF, a Constituição Federal foi um grande marco, mudou muitas regras. Só que quando a gente fala de advocacia pública, é assim. Daqui para frente, da Constituição para frente, eu quero criar, não é, a Procuradoria, seguindo a Constituição. Eu posso criar um órgão B para atividade de representação judicial ou consultoria do Estado? Não, não posso, tá bom? Aqui eu tenho uma exclusividade da Procuradoria, não posso. Mas e o Estado que é antigo, o Estado que já existia e já tinha ali um outro órgão para poder ajudar nessa atuação? Ele pode? Bom, aqui é um máximo, né, quando a gente está estudando o constitucional. Muitas vezes aquilo que já tinha permanece. Vou te trazer um exemplo. Você sabia que procuradores da República, que são membros do Ministério Público, que entraram antes de 88, eles podem desempenhar cargos do Poder Executivo? Sim. Mas todos os promotores ou procuradores da República que entraram após a Constituição Federal, eles não podem atuar no Poder Executivo. Mas é porque ele tinha um outro regramento, tá bom? Então aqui, em tese, eu falei, tá ok. Então era de antes da Constituição de 88, tinha um outro órgão de consulta? Ok, tá bom? O que seria ofensivo seria criar agora um outro órgão e não fazendo pela Procuradoria, tá? Então, por enquanto, ok. D de dado. Determinar que a lei orçamentária estadual assegurará ao Poder Legislativo Estadual não menos de 5% da receita tributária líquida do Estado, uma vez que a disposição garante a independência financeira do Poder Legislativo, estando em conformidade com o princípio de separação dos poderes. Independência financeira é um tanto quanto pesado, né? Usar a expressão independência. Porque o que a gente tem é que os poderes, né, eles devem atuar de forma autônoma, né, de forma, então, próxima uns dos outros, mas independente mexe, tá? Vamos dar uma olhada? O que fala a Constituição Federal sobre os Estados-membros e o Poder Legislativo? Então, o artigo 25 vai falar sobre o Estado de um modo geral, 26 os bens dos Estados, e aí o 27 ele aponta sobre a Assembleia Legislativa, a quantidade de parlamentares, vai falar das regras de escolha, sobre a competência para poder escolher, tá? Tudo certinho. Mas será que fala desse percentual? Daniel, não sei. Então segura, deixa aí. E permitir a reeleição sem restrição do número de vezes dos membros da mesa da Assembleia Legislativa, uma vez que as regras da Constituição Federal a respeito da recondução dos integrantes das mesas do Senado e da Câmara não são reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Realmente, o Supremo ele deu maior liberdade para as Assembleias Legislativas decidirem sobre a forma de escolha dos seus membros, né? Dos membros da mesa, presidente da casa, vice-presidente e assim por diante. Mas, falou, também não vai virar várzea, né? Então, o que acontece é que eu posso ter até uma recondução dentro da mesma legislatura. Posso, diferentemente do federal. Mas eu não posso ter aqui a liberdade de reconduções sem fins, porque senão eu teria
um monopólio, não é? Seria antidemocrático essa atuação nos estados. Então, colocando aqui de volta para vocês, deixa eu só ajustar aqui a imagem da lousa. A alternativa correta era mesmo a alternativa C. Alternativa C, tá bom? Então, pela autonomia do Estado-membro, e é o item que a gente falava, determinar que lei orçamentária assegurará ao Poder Legislativo Estadual não menos 5% da sua receita tributária líquida, né? Nesse caso, não goza dessa liberdade com previsão do STF. Assim, fechamos aqui essas 4 questões, mas como eu disse para vocês, questões difíceis, que vão precisar muitas vezes de um complemento lá com a aula nossa de conteúdo em Direito Constitucional sobre a Organização do Estado, mas se tiver alguma dúvida, você me avisa. Vou cortar o bloco, já estourou bastante o tempo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Caso você não me conheça, eu sou a professora Renata Orsi, sou juíza do trabalho aqui no TRT da 2ª Região e coordenadora da área trabalhista aqui do meu curso, junto com o professor Renato Sabino. Vou te acompanhar nesses encontros de resolução de questões para o seu concurso de procurador, então, na matéria de direito do trabalho, tá? Especificamente. Então, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui o material, as questões que eu selecionei para esse primeiro bloco de aula. Peraí, que eu tô com milhares de coisas abertas aqui, deixa eu encerrar o que eu não vou usar, deixa só o que eu vou usar, porque senão eu começo a me perder. Pronto. Então, você pode pegar esse seu material. O que eu recomendo na hora de fazer as suas questões é que sempre você primeiro faça as questões e depois você vai eventualmente assistir às aulas, né? Porque assim, deixa eu voltar aqui até para te explicar isso. É muito comum a pessoa cometer o erro. Acho que é legal a gente falar de resolução de questões antes de a gente começar a resolver propriamente as questões, né? Mas um erro muito comum que as pessoas cometem não, eu vou assistir a aula, vou fazendo as questões conforme a professora ou o professor for fazendo. E, gente, isso tá completamente errado, tá? Você sempre tem que tentar resolver as questões antes de vir para a aula. Então, por exemplo, a gente vai fazer hoje 4 questões da matéria de relação de trabalho, relação de emprego, generalidades do contrato de trabalho. Tente fazer essas questões e depois você vai assistir a aula, porque senão não faz o menor sentido, sabe? Você não vai aprender. E uma outra coisa que eu sempre falo cuidado, porque tem um outro erro comum que é assim. Hoje a Renata falou que vai fazer questão de trabalho e especificamente relação de trabalho e relação de emprego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir a aula que eu já tive de relação de trabalho e relação de emprego e aí eu vou lá fazer as questões, né? E porque eu vou acertar tudo. Exatamente, você vai acertar tudo e você vai se enganar. Porque não adianta nada. Você, não, eu vou logo depois que eu assisto a questão do tema, eu vou fazer as questões. Você vai se enganar, porque o mínimo que eu espero que você faça é acertar absolutamente tudo, né? Então, assim, são erros que eu vejo, sabe, que as pessoas cometem. E aí eu gosto, então, assim, de avisar, porque não vai adiantar nada, né? Essa forma de estudo não é uma forma legal. Que é o ideal, né? O que é a forma ideal de estudo? Então, assistir uma aula, sei lá, hoje eu assisti a aula de relação de trabalho e relação de emprego, a aula teórica, tá? De relação de trabalho e relação de emprego. Eu vou depois parar para fazer questão de direito administrativo, não vou fazer questão de direito do trabalho. Não, assisti a aula teórica de direito administrativo, sei lá, de licitações, estou chutando. Aí eu vou fazer questão de direito do trabalho, relação de trabalho e relação de emprego. Porque aí, efetivamente, eu não estou me enganando e eu estou aprendendo, tá bom? Então, dito isso, bem rapidamente, mas deixa eu colocar aqui no nosso material de volta. Dito isso, bem rapidamente, agora a gente vai para a nossa primeira questão da aula de hoje. Então, essa primeira questão é de uma prova de 2018, da banca, né, FCC, lá da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins. Então, em relação aos sujeitos do contrato de trabalho, conforme previsão contida na CLT, a gente vai ter que achar o que está correto, né?
Para a caracterização da figura do empregado, levar-se-ão em conta as distinções relativas à espécie do empregado e à condição de trabalhador, bem como entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Letra B. O trabalho realizado no estabelecimento do empregador se distingue daquele executado no domicílio do empregado e do realizado à distância, para efeitos de caracterização da relação de emprego, mesmo, nossa, caracterizado, ficou ruim essa questão, né? Mesmo caracterizados os pressupostos da relação de emprego. C. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Tá? D. As instituições de beneficência e as associações recreativas não se equiparam ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, em razão da ausência de finalidade lucrativa. Finalmente, letra E. A empresa que estiver sob direção, controle ou administração de outra e integre grupo econômico será responsável subsidiariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego da empresa controladora. Tá, vamos fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar um outro material, vou colocar uma lousa. Cadê minha lousa? Quadro branco. E eu já coloquei as questões nessa lousa, porque aí fica mais fácil da gente mexer. Não fica tão bonitinho assim, mas fica mais fácil de eu ir mexendo com você. Então, essa primeira questão típica de relação de trabalho e relação de emprego, e assim, não tem jeito, a gente tem que ver uma por uma, lembrar do que está na CLT, lembrar do que está nas súmulas, nos IRRs do TST, para a gente conseguir resolver. Então, aqui, a primeira, né, essa daqui, para a caracterização da figura do empregado, levar-se-ão em conta distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, bem como entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Gente, isso aqui é uma das regras, eu ia falar um dos princípios, mas na verdade uma das regras basilares do direito do trabalho e que está lá no artigo 3º, parágrafo único da CLT. E esse parágrafo único do artigo 3º da CLT diz exatamente o contrário. A gente não pode fazer nenhum tipo de distinção entre trabalho técnico, trabalho manual, trabalho intelectual, nem entre os trabalhadores, porque senão nós estamos ferindo o princípio da não discriminação. Então, tá errada essa primeira, porque não pode haver esse tipo de distinção, ao contrário do que está constando na questão. Letra B. E outra distinção, né, na mesma linha, será que o trabalho realizado no estabelecimento do empregador tem distinção para fins de caracterização da relação de emprego em relação ao trabalho prestado fora, trabalho prestado em casa, ou trabalho remoto, ou o tal do teletrabalho, lembra disso? Resposta, não. Também não tem distinção. A gente tem previsão expressa na CLT, artigo 6º, um dos primeiros artigos também da CLT, no sentido de que não pode haver essa distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o trabalho remoto ou o trabalho realizado no domicílio do empregado, tá? Não tem distinção. Lógico que a gente vai ter algumas particularidades e daqui a pouco a gente vai fazer uma questão sobre isso. Mas não pode haver distinção para fins de caracterização da relação de emprego. Então, Renata, quer dizer que um teletrabalhador pode ser um empregado? Sim, ele pode atuar como autônomo, ele pode atuar como eventual, mas ele pode atuar como empregado também. Então, não é essa daqui. Terceira, grupo econômico. A gente tem duas, aliás, alternativas sobre grupo econômico, a C e a E. O grupo econômico, vou colocar aqui embaixo, ele está lá no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. E aí, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e não pode esquecer de jeito nenhum para a nossa prova, e a gente fala disso nas aulas regulares, né, do curso regular de teoria,
é: grupo econômico, quando caracterizado, representa responsabilidade solidária das empresas a ele pertencentes. Então, sempre que o juiz caracterizar um grupo econômico, ele vai condenar todas as empresas do grupo de forma solidária e não subsidiária, como consta na letra E, portanto, não é essa daqui. Aí vem a outra alternativa, a C. Será que a mera identidade de sócios pode caracterizar um grupo econômico? Antes da reforma trabalhista, nós juízes usávamos muito isso para caracterizar o grupo econômico. Como assim? A gente verificava que existiam várias empresas ali e os sócios eram os mesmos, ou muito parecidos, ou pessoas de uma mesma família. O que a gente fazia? Caracterizava o grupo econômico. Hoje não dá mais para fazer isso, gente. Redação do artigo 2º, esse parágrafo aqui, ó, parágrafo 3º. Essa daqui não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então até aqui tá certinho. Aí vem, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas nele integrantes. É isso aqui, ó. Exatamente essa alternativa. É redação, dá uma olhada, redação do artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT, sem tirar nem pôr, não preciso nem fazer outras elucubrações aqui. É a redação do dispositivo legal. E a D, tá errada? Tá errada, porque tá dizendo que as instituições de beneficência e as associações recreativas não são empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, porque não tem fins lucrativos. Tem sim, ó, artigo, na verdade, não tem finalidade lucrativa, mas elas são empregador. Artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, traz previsão exatamente contrária, ou seja, no sentido de que entidades beneficentes, então, ou filantrópicas, tá? Tanto faz, e também associações, então ONGs, clubes e coisas do gênero, também podem ser empregadoras. Quando? Quando elas contratam empregados. Se uma entidade beneficente contrata um empregado, ela pode ser uma empregadora, ela vai ser uma empregadora. É irrelevante o fato de ela ter lucro, de ela não ter lucro, de ela ser filantrópica, de ela... Absolutamente irrelevante, tá? É o que a gente chama de empregador por equiparação. Então, a única alternativa correta aqui, nessa primeira questão da prova de 2018 da FCC, é a letra C. Certo? Espero que você tenha acertado, espero que você tenha feito a questão, né, antes de assistir a minha explicação. Se ficou alguma dúvida, vale a pena voltar nas suas aulas regulares, né, nas suas aulas teóricas. Será que eu consigo aumentar isso? Não. Mas tudo bem, dá pra gente ler. Agora uma questão de 2024 agora, da FCC também, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. É uma prova de procurador também, lá da Prefeitura. Ah, tá, lembrei. Vamos lá. A ONG, olha aí uma ONG contratando pessoas. A ONG Serra Verde contratou técnicos de análises biológicas por meio de contrato de trabalho intermitente. Eu me lembro alguma coisa disso, Renata, reforma trabalhista, né? Pois é, já vamos falar mais sobre ele. Depois de 18 meses da sua contratação, Tício, eu li Tico, bom, podia ser Tico era mais bonitinho, mas tudo bem. Tício, um dos técnicos, né, contratados, questionou judicialmente, ou seja, entrou com ação, né, a relação jurídica contratual, sob o fundamento de que somente foi convocado para prestação de serviços nos 2 primeiros meses logo após a contratação, com 40 horas mensais. Agora, ele pretende a rescisão indireta do contrato de trabalho intermitente, né, com a justificativa de que o empregador não realizou novas convocações e, com isso, ensejou redução sensível do trabalho e da remuneração. Tá. Para adequada solução da demanda judicial, é correto afirmar que, sem a prestação habitual de serviços,
não se justifica a celebração do contrato de trabalho intermitente, né? Configurando violação grave dos dos deveres do empregador e ensejando rescisão indireta do contrato de trabalho. Letra B. O período de inatividade é considerado tempo à disposição do empregador e a ausência de convocação por mais de 6 meses seguidos importa a rescisão indireta do contrato de trabalho. Importa na redução do trabalho do empregado e afeta sensivelmente a importância salarial, justificando, portanto, a rescisão indireta. Tá. Letra C. Não há relação de emprego, apenas relação de trabalho. E o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Letra D. No contrato intermitente, a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em dias, horas ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas que são regidos por legislação, por lei própria. Finalmente, incorporado à CLT com a reforma trabalhista de 2017, o contrato de trabalho intermitente deve ser obrigatoriamente celebrado por escrito, com a indicação prévia dos períodos e dias da prestação de serviços, e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. Deixa eu tomar um gole d'água e eu já volto. E aí? Você sabe me dizer qual é a alternativa correta? Bom, em primeiro lugar, a gente está tratando aqui... Só tentar fazer um negócio. Peraí, gente. Não dá para mexer, mas tudo bem. A gente está tratando aqui do contrato de trabalho intermitente. Vou colocar aqui embaixo. Que é aquele contrato... E se a minha lousa me permitir? Peraí, gente, minha luzinha pifou? Ixi, minha luzinha pifou. Peraí que eu vou pausar aqui a gravação. Vou tentar resolver isso aqui. Peraí. Voltei, gente. Não sei o que tinha acontecido aqui. Agora eu consegui mexer na lousa. Deu uma travada. Bom, mas voltando. Então, estamos falando... Agora eu consigo mexer e fazer aquilo que eu queria aquela hora. Do contrato de trabalho intermitente. Artigo 452-A da CLT, que realmente foi incorporado à CLT, já tinha comentado, com a reforma trabalhista em 2017. O que você precisa saber sobre esse contrato? Você precisa saber que é um contrato que a gente chama de, também, além de contrato intermitente, de Zero Hour Contract, contrato 0 hora. Ou seja, é um contrato em que o empregado alterna períodos de trabalho com períodos de inatividade. E ele só recebe pelos períodos de trabalho. Então, eu falei sobre isso lá nas aulas, né? Não sei se fui eu aqui nesse curso ou se foi o Brólio, mas a gente fala sobre isso lá nas aulas regulares, né, de direito do trabalho. É um contrato diferenciado, as pessoas são contratadas... Na verdade, assim, a pessoa tem um vínculo de emprego. Ela é empregada, normal. Só que ela ela só trabalha e só recebe quando ela é convocada. Então é muito comum, por exemplo, em redes de fast food, em grandes magazines, uma Casas Bahia da vida, tem lá um banco de trabalhadores intermitentes que ela só convoca na época da Black Friday, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então é um contrato totalmente diferenciado que foi criado pela reforma trabalhista. E a grande característica dele é justamente essa, qual seja, você fica um tempo sem trabalhar, você é um empregado, você tem uma relação de emprego. Só que você fica um tempo sem trabalhar e você só trabalha quando você é convocado. De forma que o que aconteceu com esse pessoal aqui, da ONG, não é irregular. Eles foram contratados como intermitentes, já pensando nessa ideia de que eu vou trabalhar quando a ONG precisar de mim. E aí o que aconteceu é que nos 2 primeiros meses ela precisou, né? A ONG precisou desses caras, contratou não, convocou para trabalhar, mas depois não precisou mais. Então não existe nenhuma irregularidade nisso. A letra A não é, por quê? Então, aí o cara, né, como é que é o Tício, que eu chamei de Tico, né? Ele entrou com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Cabe rescisão indireta nesse caso? De jeito nenhum. Por quê? Não existe irregularidade. Então, sem a prestação habitual de serviços, não pode celebrar esse contrato? Não, tá errado.
A ausência de convocação por mais de 6 meses importa a rescisão indireta? Não. Olha essa aqui eu gostei bastante. Não há relação de emprego, essa aqui é a típica pegadinha. Não há relação de emprego? Há relação de emprego, né? Só tem relação de trabalho? Não, gente. Tem relação de emprego aqui, tá? Todo mundo se confunde. A única questão é que você não trabalha sempre, né? Você só trabalha quando você é convocado. Mas relação de emprego existe sim. Aí essa aqui, letra D. No contrato de trabalho, a prestação de serviço com subordinação não é contínua. Eu acho que é essa aqui que é a correta. É isso mesmo, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço e inatividade. Determinados em dias, horas ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregador, exceto para os aeronautas. E talvez eu não soubesse isso aqui dos aeronautas. Essa é a correta, tá? Mas talvez, eu não, na hora eu não ia saber, porque a aeronauta tem legislação própria, sim, e a CLT traz uma exceção no 452, justamente envolvendo os aeronautas, tá? Então a prova cobrou isso. Mas ainda que você não soubesse, aí você ia perceber que tá errada, porque ela fala que o contrato tem que ser celebrado por escrito, isso tá certo, mas com indicação prévia dos períodos e dias de prestação de serviços, não, gente. O empregado, como eu disse, ele vai ser convocado. E tem uma que fala aqui que ele vai ser convocado com 3 dias de antecedência. É isso mesmo. O empregado, ele vai ser convocado com pelo menos 3 dias antes, 3 dias de antecedência do dia do trabalho e ele tem um dia útil para aceitar ou não, presumindo-se que ele não aceitou, se ele se mantiver silente, tá? Enfim, então, ainda que você não soubesse essa coisa dos aeronautas, estou te dizendo que a alternativa correta é essa. Não tenho que errar aqui, porque as outras estavam completamente erradas. Então, essa segunda questão que a gente resolve na aula de hoje, a alternativa correta é a D de dado, beleza? Vamos para a próxima? Vamos ver se minha lousa não dá pau. Não deu pau, ótimo. Então, tomando mais uma aguinha. Cheguei. Questão de teletrabalho. Na verdade, essa questão tem umas misturebas aqui no meio do caminho, umas questões meio... É uma questão que envolve teletrabalho, envolve processo, mas eu achei interessante, falei, eu vou levar para eles porque vai ser legal para a gente recapitular outros temas também. Então, vamos lá. À luz das previsões da CLT, letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo mínimo de transição de 15 dias, mediante acordo verbal, por mero acordo verbal. Letra B. É a mesma regra, né? Então, poderá ser realizada a alteração do regime de trabalho por presencial, garantido transição de 15 dias, mas com correspondente alteração em aditivo contratual, com correspondente registro, né? Em aditivo contratual. C. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custos processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável a critério do juiz. Então, essa daqui é de processo, né? Então, tá bom. Letra D. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, mas com um aditivo contratual e com um prazo de transição de pelo menos 30 dias. Já está na cara que a alternativa correta é uma dessas, né, do teletrabalho. E, finalmente, a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto depois de transcorrido o prazo de 30 dias a contar da citação do executado, se não houver pagamento, né, ou garantia do juízo. E aí, minha gente? Então, assim, tem 2 questões de processo e 3 questões de teletrabalho. Todas as 3 questões de teletrabalho tratam do mesmo tema, qual seja da alteração do regime tele para o presencial. Se tem 3 alternativas sobre o mesmo tema, é muito provável que uma delas seja a correta, né? Eu acho que dá para você imaginar isso. Então, estamos falando do teletrabalho, aquele trabalho que ocorre no domicílio do trabalhador ou em um outro local por ele escolhido, sempre com o auxílio de meios telemáticos da comunicação. E o artigo 75C, deixa eu já colocar aqui, artigo 75C, peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O artigo 75C da CLT prevê que se você estiver trabalhando em teletrabalho
e a sua empresa quiser te voltar para o presencial, ela pode. Ah, mas não precisa da minha concordância? Não, não precisa da sua concordância. Mas precisa que seja dado um prazo de transição mínimo de 15 dias, não 30. E é absolutamente imprescindível que isso conste de um aditivo contratual. Então, não basta o mero acordo verbal, tem que ter um aditivo contratual. A alternativa correta é essa, é a B. Certo? Fica fácil se você conhece, né, a previsão da CLT. O contrário, gente, é diferente. Que contrário? Do presencial para o tele. Presencial para o tele, o empregado precisa aceitar e tem que constar em aditivo contratual. Não tem prazo, não tem nada. Mas o tele para o presencial são esses dois requisitos que estão na alternativa B. Repito, tem que dar 15 dias de período de transição, pelo menos, e além disso, tem que registrar em aditivo contratual, certo? Renata, por que as outras duas estão erradas? A letra C está falando de ausência do reclamante à audiência. Aí eu já vou pedir para você dar uma lida, vou colocar aqui do lado, tá? No artigo, não custa, no artigo 844 da CLT, que trata da ausência de ambas as partes em audiência, tanto o reclamante quanto a reclamada. E esse artigo estabelece exatamente o que está na questão, que se o reclamante não for, ele vai ser condenado ao pagamento de custas, ainda que ele tenha justiça gratuita, tá tudo certinho isso aqui, tá? Tem gente que fala, o STF mudou, não mudou, isso aqui tá certinho. Salvo se ele comprovar em 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável e não a critério do juiz. O erro da alternativa está nesse finalzinho aí. A critério do juiz, não. Motivo tem que ser legalmente justificável. Teve um falecimento na família, doença, alguma coisa assim. Não é a meu critério, certo? E a letra E? A letra E, ela tá lá no artigo 883A da CLT. E trata da situação em que o executado, alguém que está sofrendo uma execução trabalhista, né? Ele é intimado ou citado para pagar a execução e não faz nada, ele não paga. Depois de 45 dias, a sentença pode ser levada a protesto. Quanto que tá aqui? 30 dias, não é? É 45 dias. Então, citado o executado para pagar e ele não paga, né? Depois de 45 dias e não 30 dias, a sentença pode ser levada a protesto. Tá bom, minha gente? Ó, rapidinho, eu tenho 3 minutos. Vamos fazer rapidinho a última questão que eu selecionei? Essa daqui. Vamos lá. Conforme regras previstas na CLT sobre contrato individual de trabalho, vamos já lendo e já matando, porque a gente só tem 3 minutinhos? Então, ó, primeira. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa. Mesmo que houver sido despedido por falta grave ou aposentado espontaneamente. Você entendeu a lógica? Você saiu de uma empresa, estava trabalhando numa empresa, saiu porque pediu demissão, por exemplo, ou porque foi mandado embora por justa causa. Só que depois você voltou, você foi readmitido. Vai contar o período anterior? Vão ser computados, por exemplo, para fins de férias, para fins, sei lá, de aviso prévio? Não, gente, nunca vi isso na minha vida. A gente tem até algumas situações de cômputos de período anterior, mas são muito específicas na legislação, para fins de férias. Eu vou adiantando, né? São para fins de férias e não de forma genérica. Então, isso não existe. Eu sempre falo, quando você estiver resolvendo uma questão, você vê um negócio que você nunca viu na vida e você está preparado para a prova, é porque muito provavelmente aquilo não existe. Isso não existe, tá? Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Isso aqui é clássico. Isso aqui sempre cai em prova. É o artigo 442A da CLT. Gente, isso sempre cai em prova. Não é possível ao empregador exigir tempo de experiência na mesma função
superior a 6 meses, tá? O empregador nunca pode, ele pode exigir experiência, mas essa experiência exigida nunca pode ser superior a 6 meses, sob pena de caracterização de discriminação na contratação. Isso sempre cai, decore, eles sempre trocam para 3 meses, 1 ano, não, são 6 meses. Então é essa, né? Mas vamos ver as outras. O contrato de trabalho intermitente poderá ser celebrado verbalmente? Não. Eu já disse para você. Aí continua, quando for previsto em acordo ou convenção? Não, gente, não tem exceção. Contrato de trabalho intermitente apareceu numa outra questão, tem que ser escrito, não pode ser verbal. E esse daqui, os contratos por prazo determinado terão um prazo mínimo de 30 dias e máximo de 1 ano, exceto o contrato de trabalho intermitente, cujo prazo máximo será de 3 anos. Bom, você já sabe, né? Contrato intermitente não tem prazo máximo. E eu vou além. A gente tem vários tipos de contrato por prazo determinado na CLT, cada qual com prazo diferente. A gente tem, por exemplo, os contratos do artigo 442, parágrafo 3º, que são de até 2 anos. E a gente tem, por exemplo, o contrato de experiência, que não pode exceder 90 dias. Então, essa daqui tá errada também. E essa última, então, a AD, ela tá totalmente errada. O contrato intermitente não tem prazo, para começar, né? Ele não é um contrato a prazo, ele é um contrato diferente, mas ele não é um contrato a prazo. E, além disso, a gente tem vários tipos de contrato na CLT que tem durações diferentes. Eu te dou um exemplo do 44... Ai, gente, eu errei, é 443, parágrafo 2º, eu troquei, ó a dislexia. 443, parágrafo 2º, que é um contrato que pode durar 2 anos. A gente tem contrato de aprendizagem, que pode durar 2 anos, e tem o contrato de experiência, que pode durar 90 dias, e não 120, como está na letra E. Além disso, ainda em matéria de contrato de experiência, é legal dizer que só é permitida uma prorrogação dentro do período. Então, 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30... sei lá, 10 mais 80, nunca pode passar de 90 dias e não pode ter mais de uma prorrogação, não pode ser 30, 30, 30, por exemplo, tá bom? Então é isso, acabei nosso primeiro encontro.